Paz do Senhor, amados amigos, irmãos. Hoje estamos aqui na nossa merendinha da tarde e quero trazer a você o nosso Mactub, está escrito. E nós falamos sempre do livro dos Hebreus, né? A história dos Hebreus. Deixa eu mostrar para você sobre esse livro maravilhoso de Flávio José, um grande historiador, rabino, conhecedor, teólogo. Esse homem foi tantas e tantas coisas, o qual nós temos lido, conhecido sobre a história desde o Pentateuco, desde lá, do início do Gênesis, até chegar aqui, agora na era dos reis. Passamos pelos grandes reis, o maior rei que foi Davi e Salomão, e também chegamos aqui na história dos Macabeus, esses homens que guerrearam contra os grandes impérios, principalmente o Império Romano, que eles acreditavam que o Cristo Rei vinha para dominar e para libertar este povo. Mas para libertar eles dos romanos, era o que o povo judeu acreditava, era o que o povo estava ali crendo. E hoje eu trago aqui para você algo interessante. Você gosta da história bíblica, principalmente a história bíblica? Como eu sou um grande amante por essa história bíblica, eu sempre estou pesquisando, a buscar, a entender e saber como é que aconteceu a história. E a gente que tem estudado sobre isso, tem aprendido coisas grandes e maravilhosas. Então, eu convido você a me acompanhar junto comigo essa história bíblica sobre esses homens. Nós estivemos pesquisando aqui, deixa eu mostrar aqui no computador, como sempre, ó, a história dos Macabeus, a batalha dos Macabeus, né? Uma breve análise sobre o que aconteceu com eles, ali na cultura entre os helenos, judeus, e no século 1 e 2 antes de Cristo, antes do Senhor Jesus Cristo se manifestar. Flávio José já falava dessa guerra. E a Bíblia é interessante nós trazer que tem um espaço de tempo ali entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 400 anos se passaram. Imagine, irmãos, 400 anos se passaram e ali houve guerras e muitas guerras. E um líder de um povo, como está escrito, se eu não estou enganado, no texto bíblico, entre Atos, antes, se eu não me engano, antes de Mateus, do Evangelho de Mateus, tem um acontecimento que o historiador que vai dizer que depois que Matatias morre, a sua descendência, seus irmãos, como os Macabeus, vão agora tomar de conta, chamado Judas Macabeu, e vai ali entrar em guerra contra os romanos. E eles vão querer guerrear, só que os romanos são maiores, o Império Romano é grande, então eles não têm como vencer. Então eles ficam aquelas guerras. Por isso que você vai ver lá na crucificação de Jesus, o chamado Barrabás, a libertação de Barrabás. Barrabás fazia parte desse povo. Ele tentava libertar o povo através da violência, da ignorância, mas eles perderam por isso. Mas eu trago dois textos interessantes para você entender aqui um pouco o que nós queremos trazer para você no nosso Mactub. Está escrito esse comentário que nós trazemos de praxe aqui do livro dos Hebreus, sobre os Hebreus, aqui na narração de Flávio José, que é este homem historiador que pesquisou sobre tudo ali do Antigo Testamento e foi um grande ali conhecedor e rabino e escritor e historiador. É muita coisa esse homem foi. Então aqui eu trago o texto da Bíblia Sagrada que nos diz assim, em João capítulo 21, versículo 25 vai dizer: e este discípulo testificará essas coisas que escreveu, sabendo que testemunho é verdadeiro. Porém, há muitas outras coisas que Jesus fez, cada um dos quais está escrito, cuidando que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que escrevesse. Olha interessante, aqui João finalizando o seu livro, falando de Jesus e dos livros e da história de tudo que Jesus fez depois da ressurreição. Não teria livros para contar o que o Senhor fez aqui na terra e que eles viram durante os dias que Jesus ainda esteve aqui, depois da ressurreição, antes de ser levado ao céu. Aí, vamos lá para o sábio Salomão, em Eclesiastes,